final do século XIX, em 1895, no estúdio fotográfico do pai Lyon, na França, que os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Em fevereiro de 1895, eles patentearam o cinematográfico, que era ao mesmo tempo câmera e projetor. No fim do mesmo ano, eles fizeram a primeira apresentação pública do aparelho em um café parisiense. O filme do trem foi tão realista para o público que eles correram do lugar, com medo de serem atingidos. Um dos ali presentes, Georges Méliès, ficou encantado com a tecnologia e acabou se tornando o primeiro diretor de cinema, criando o primeiro filme com efeitos especiais, Viagem à Lua, 1902. Já no começo do século XX, pequenos produtores de filmes começaram a aparecer ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a produção estava baseada na costa leste, nos arredores de Nova York, procurando mais espaço. Vários produtores se mudaram para o subúrbio ao oeste de Los Angeles, nada mais nada menos que Hollywood. Por volta de 1915, começaram a surgir os primeiros estúdios de cinema e as primeiras estrelas, como Florence Lawrence. A década de 20 também foi o apogeu da comédia americana, graças ao talento de atores como Charlie Chaplin. Após as décadas e até os dias de hoje, muitos filmes de sucesso fizeram a indústria cinematográfica crescer mais e mais, com produções milionárias como, por exemplo, Os primeiros momentos da evolução do cinema foram conhecidos como período mudo entre os pesquisadores deste campo. Como os sons não podiam vir em auxílio do público, a compreensão dos filmes era realizada através da inserção de legenda, com o objetivo de tornar os acontecimentos mais claros para os que assistiam à película. Ao longo de 30 anos, o que se conhecia por cinema se resumiu a esta modalidade, que já se transmitia à plateia a magia que seria o som marcas nos séculos posteriores, mesmo sem o apoio sonoro. Entre alguns dos principais filmes clássicos do cinema mudo temos É impossível falar de cinema mudo sem falar de Charlie Chaplin. Tal como o protagonista de O Artista, Chaplin também lutou para se render ao cinema falado, mas é inegável o fato de que ele falava muito sem usar palavras. Ao contrário do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, o cinema brasileiro demorou a se desenvolver no século XX. Somente na década de 30 que surgiram as primeiras empresas cinematográficas, produtoras de filmes do gênero chanchada. O grande salto de desenvolvimento do cinema nacional ocorreu somente na década de 60, com o conhecido Cinema Novo. Vários filmes ganharam destaques nos cenários nacional e internacional. Podemos dizer que o marco inicial desta época de prosperidade cinematográfica nacional a ser premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. As décadas de 70 e 80 representam um período de crise para o cinema nacional. A crítica e os grandes problemas nacionais saem de cena para dar espaço para filmes de consumo fácil, com temáticas simples e de caráter sexual, muitas vezes de mau gosto. É a época da pornochanchada. A qualidade deixada de lado e os cineastas, muitos deles sem representatividade no cenário nacional, começam a produzir em larga escala. Mesmo neste período, alguns cineastas resistem à onda e procuram produzir filmes inteligentes e bem elaborados. Podemos destacar os seguintes filmes neste contexto. A década de 90 é marcada pela diversidade de temas e enfoques. O filme passa a ser um produto rentável e a indústria cinematográfica ganha impulso em busca de grandes bilheterias e altos lucros. Nesse sentido, as produções brasileiras procuram atender públicos diferentes. Comédias, dramas, políticas e filmes de caráter policial são produzidos em território nacional, com políticas de incentivo
empresas patrocinadoras do Brasil começam a produzir filmes que mobilizam um grande número de espectadores. Esse cenário está presente até os dias de hoje, demonstrando o grande avanço da indústria cinematográfica brasileira. O humor é uma importante expressão da cultura popular brasileira. No cinema, os filmes cômicos apresentam uma ideia de permanência rara na história da arte cinematográfica no Brasil, composta de ciclos bruscamente interrompidos. Atualmente, as comédias brasileiras voltadas para o grande público são exemplos de como a cultura globalizada influencia os produtos culturais locais, que passam a exprimir conteúdos, valores e padrões estéticos, com forte característica de hibridismo. Sites de compartilhamento de vídeos, câmeras digitais, smartphones, todas essas tecnologias têm transformado a forma com que os usuários veem o mundo, bem como suas expectativas em relação aos produtos culturais. A comédia, como gênero dinâmico e sensível às mudanças sociais, reflete essa nova maneira de consumir audiovisual. O gênero é capaz de refletir com dinamismo as mudanças da sociedade. A dupla de malandros encarnada por Oscarito e Grande Otelo, o Jeca de Mazzaropi, o coroa espertalhão de Zé Trindade, a esposa encrenqueira, a empregada, a sogra e tantos outros reforçam estereótipos que o público podia se identificar. Por meio desses personagens, podia-se pintar um mosaico de um país recentemente urbanizado, que tentava deixar para trás o provincianismo, vivendo as consequências imediatas da industrialização tardia em meados do século XX. Se há 60 anos as comédias tinham como alvo as classes populares, hoje é a classe média a principal frequentadora das salas de cinema. Portanto, é o dia a dia desse segmento que serve de inspiração para as comédias. O foco dos filmes não é mais a ascensão social e a vontade de superar o subdesenvolvimento, mas as relações interpessoais, família, emprego, sexo, etc. Problemas que não se encontram enraizados na cultura brasileira, são universais em se tratando de classe média em uma sociedade de consumo. No entanto, o gênero, historicamente associado ao divertimento das classes populares, nunca teve a aceitação da crítica e da elite intelectual. O exemplo reflete a má vontade da elite intelectual em relação ao gênero, que ao longo da história do cinema nacional conseguiu levar o público para as salas de cinema e produziram astros e estrelas que tiveram impacto na cultura popular, como Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade, Mazzaropi, Zezé Macedo, Dercy Gonçalves, entre outros. A comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Também pode estar presente em um espetáculo, história ou até mesmo em um filme, que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, comédia é o que é engraçado, que faz rir. Uma das principais características da comédia é o engano. Frequentemente, o cômico está baseado no fato de uma ou mais personagens serem enganadas ao longo de toda a peça. À medida que a personagem vai sendo enganada e que o equívoco vai aumentando, o público vai rindo cada vez mais. Hoje, a comédia encontra grande espaço e importância enquanto forma de manifestação crítica em qualquer esfera, política, social e econômica. Encontra forte apoio no consumo de massa e é extremamente apreciada por grande parte do público consumidor da indústria do entretenimento. É difícil analisar, cientificamente, o que faz uma pessoa rir ou o que é engraçado ou não, mas uma característica reconhecida da comédia é que ela é uma diversão intensamente pessoal. Para rir de um fato, é necessário reconhecer o fato como parte de um valor humano a tal ponto que ele deixa de ser mitológico, ameaçador e passa a ser banal, corriqueiro, usual e pode-se, portanto, rir dele. As pessoas, com frequência, não conseguem achar as mesmas coisas engraçadas, mas, quando fazem, isso pode ajudar a criar laços poderosos. Assim como os outros meios de comunicação, o cinema serve para trazer o mundo até nós, para nos mostrar o mundo. No caso específico do cinema documentário, que por definição não é ficção, filme montado com filmagens de acontecimentos reais, uma vez que um documentário pretende documentar, mostrar a realidade. No caso do cinema, a imagem que chega a nós como espectadores é a imagem tomada pela câmera que tem o ponto de vista de um autor, seja ele o roteirista ou o diretor. Nessa perspectiva, um documentário, assim como uma notícia ou uma reportagem, tem um aspecto de ficção, isto é, de reconstrução da realidade.
Ou seja, um documentário é uma visão da realidade, mas não é a realidade. Não é toda a realidade, não é a realidade em todos os seus aspectos, em toda a sua complexidade. Os meios de comunicação, entre eles o cinema, são os principais veículos de divulgação das diferentes representações da realidade que temos acesso. Eles são as fontes primeiras que informam e socializam a todos os educadores, pais, professores, autores, etc. Por isso, precisamos procurar entendê-los bem e saber ler criticamente o que eles nos mostram. Só assim poderemos trabalhar adequadamente esses meios em nossas atividades educacionais, de modo a conseguirmos percorrer o caminho que vai do mundo que nos entregam pronto e editado, até a construção de um mundo em que todos possam exercer plenamente a cidadania, que é o objetivo maior da educação numa sociedade democrática e igualitária.